pessoal da Europa, todo mundo comemorando. E o Prigozhin virou democrata, né? De um dia para o outro. Um bandido. Agora, de repente, também, eu não sei se você chegou a ver, começou a aparecer manifestação de generais, de militares americanos e europeus preocupados que, se caso o Putin caia, o que seria da Rússia? O Henrique está na Europa lá, eu até deixei ele um pouquinho mais aqui para aproveitar a sua chegada. Eu queria que você falasse um pouco sobre a guerra e que o Henrique depois falasse um pouco sobre a repercussão de todos esses últimos acontecimentos nos jornais europeus aí. Então, Nasser, explica para nós o que aconteceu nos últimos dias. Quem é esse grupo Wagner? Tem muita gente xingando afora, até com certa razão, uma matéria equivocada que foi feita no final de semana, falando que o Putin tinha fugido de Moscou, não era isso, se baseou na mídia ocidental e eu mandei até derrubar a matéria do ar, né? Enfim, mas foram muitos ditos e contraditos, e as pessoas que estão no plantão ali na correria, às vezes, se atrapalham mesmo. Nasser, explica tudo para a gente. Bom, acho que a primeira coisa é a gente obtém informação e análise, eu procurei bastante de quem conhece, quer dizer, de analistas, inclusive russos ou ingleses, que pesquisam, que estão lá, né, que têm análises mais objetivas, né, porque realmente a mídia ficou inundada, né, de fake news. Inclusive, a capa da UOL era só fake news, né? E aí eles fazem a análise em si. Então, foi meu orientador, foi jornalista, diretor do Estadão, Oliveiros Ferreira, e assim, tenta obter os fatos primeiro, né? Ou seja, tem esse grupo Wagner, é um grupo que surgiu após a revolta na Ucrânia, em 2014, a Guerra Civil, e de lá para cá ele cresceu muito, atuou na Síria, na África, em vários lugares. E o que é isso? Não é mercenário. O nome técnico é empresa privada de segurança, né? Em inglês eles falam os contractors. Quem inventou essa história no mundo? Claro, os Estados Unidos, né? Então, desde os Estados Unidos e Inglaterra, desde a Primeira Guerra Mundial, que tem esses contractors, passando pela Segunda, Coreia, Vietnã, mas eles cresceram em tamanho, em poder, assustadoramente na guerra do Afeganistão e do Iraque. Eu estou falando isso, não estou fugindo disso, para dizer que há uma estrutura geral no mundo hoje onde impera essas empresas privadas de segurança. Elas têm algo comum. O Iraque chegou a ter 250 mil. Pra você ter uma ideia, o Wagner tem 15 a 20 mil. Bom, então esse é um ponto. O outro ponto, então, é o seguinte: esse cara, ele chegou aí a esse posto de poder pelo Putin, né? Ele conheceu o Putin há um tempo, era um cara que já foi preso, aquela história, corrupção e tal, e ele entrou no Grupo Wagner, ascendeu, e essa coisa do Grupo Wagner é criado pelo governo russo. Esse é outro equívoco que tem aparecido aí, não é privado. Ele é criado, mantido pelo governo russo, se serve de inteligência, isso é importante para nada, da inteligência do governo russo, de armas do exército russo, né? Portanto, ele não é privado, é uma concessão, né? É um grupo armado, uma concessão, meio que um braço armado político, inicialmente, né? Como disseram os analistas russos, o Putin não é um militar, Putin é do serviço de inteligência, a história dele. Ele gosta de atuar nas sombras. Então, qual a conveniência de ter esse grupo? Não é o exército russo. Não são eles que estão na África, não são eles que estão na Síria e tal. É o Grupo Wagner, que é um grupo que aparece como uma empresa militar, é um braço, né? Repito, é um braço importante do governo, do Estado russo. O Grupo Wagner vem tendo algum sucesso lá na Ucrânia, mas
ali na frente, com o exército, começou a ter alguns problemas. É um problema interno do governo. O governo ali, o Putin está entre... um analista russo diz, não tem autocracia absoluta. O Putin é quase que um reino meio de senhores feudais. Que cada um tem o seu pedaço, cada um tem o seu poder, e o Putin tenta equilibrar. E o governo russo aumentou a criação dessas empresas. Então, não é só a Wagner, começou a aparecer outras. Na medida que elas começaram a proliferar, cresceu uma ideia dentro do Kremlin que elas precisam ser controladas. Com dinheiro, com não sei o quê. E quem é o proponente disso? É o ministro lá da guerra, o ministro do exército, o Shoigu lá. Shoigu. Ele e mais um outro general. Eles começaram a querer apertar ao Wagner. E o Putin ficou no meio do muro, apoiou o ministro, apoiou o coisa do exército. Aí esse Prigozhin, o que ele fez? Aproveitou uma circunstância. Não vai bem na frente. O exército não vai bem. Isso não precisa fazer muito exercício aqui. Quer dizer que eles não vão bem na frente de batalha. Denúncia de corrupção, não tem muita legitimidade frente à população. Então, ele aproveitou essa circunstância e ensaiou, né, vamos dizer, uma rebelião que pudesse ser seguida pelos outros. Eu vi muita gente, ele vai tomar, ele não tinha condição, ele tem 15, 20 mil homens, não tem. O exército esmagaria ele. Então, ele contou que ele desencadearia, né, mas inicialmente nem para tomar o poder, mas para tirar o ministro, né, da guerra, o ministro do exército, e crescer junto ao Putin. Ele não fez uma crítica ao Putin, né? Então, da mesma forma que foi uma surpresa, o início foi uma surpresa, acabou sem... Praticamente teve uma bomba ou outra ali, né? O que também né, então, ele não conseguiu. E hoje eu estava lendo, o que acontece? Tem um general, não vou lembrar os nomes russos aqui, mas tem um general que é próximo dele, do Prigozhin. E o Prigozhin, que, inclusive, queria que esse general assumisse o ministério da guerra, né, militar, do exército, comandar as Forças Armadas. E quando veio esse motim, quem foi o primeiro a criticar ele? Esse general, que é próximo dele. Então, ele percebeu que a coisa não ia dar certo e parou. Entendeu? Então, ele quis sair, que foi negociação, tudo, ele não tinha mais o que fazer, né? E o Putin também, para jogar nessas sombras, para evitar, consentiu e acordou, né? Então, assim, esse é o retrato geral. Então, o Putin, de um lado, ele não tá enfraquecido por esse episódio, né? De jeito nenhum, porque, pelo contrário, não aconteceu nada e o cara se mandou, quis um acordo ali para salvar a pele. Mas, por outro lado, revela que há conflitos entre essas elites dentro da Rússia, empresarial, militar, né? E, no final das contas, a variável principal para onde que vai isso é o sucesso ou não na guerra com a Ucrânia. Se a coisa desandar, vai chegar no governo, uma hora vai chegar. Se não, fortalece esse sistema que foi montado. É um sistema, né? Alguns dizem o sistema Putin, né? Então, vamos dizer, tá essa situação. Então, não tem, e num primeiro momento, enfraquecimento nenhum. Como é que vai enfraquecer? Se não teve batalha, o cara se mandou. Não tem sentido. Eu ia até te perguntar o contrário, Nasser. Se isso não poderia ter sido uma jogada ensaiada do Putin para mostrar que ele é forte. Porque... Ensaiada, eu não sei. Eu acho que aí seria muita... É uma loucura, né? Eu sei. Mas que ele se serviu disso, ele se serviu. Entendeu? Porque, veja, o que esse episódio mostrou? Não sei se você viu também, porque
o pessoal da Europa, todo mundo comemorando, e o Prigozhin virou democrata, né? De um dia para o outro, um bandido. De vendedores de repente, é um bandido, um bandido. Agora, de repente, também, eu não sei se você chegou a ver, começou a aparecer manifestação de generais, de militares americanos e europeus preocupados que, se caso Putin caia, o que seria da Rússia. Então, essa preocupação também é uma preocupação interna, nesse sentido que você falou de fortalecer. Por quê? Tem satisfação? Tem. Qual a alternativa? Não tem. Essa que é a questão. Não tem outra alternativa. Né? É o Putin, para essa elite. Então, os militares ficaram ali na espreita. Portanto, não deu em nada, mas, como eu estou dizendo, pode aparecer, é o que esses analistas estão dizendo. Sinais aí à frente que vem a desgastar. Por enquanto, não. Volto a dizer, de toda forma, qual a variável principal? O sucesso ou não na guerra com a Ucrânia. Essa vai ser a variável. Né? É importante. Henrique, eu queria que você falasse como foi a repercussão nos jornais europeus, aí na Europa, na televisão, nos rádios, quando veio essa história do grupo Wagner. Eu vi muita gente aqui, que eu tenho alguns, até amigos jornalistas, em grupos que eu estou, que moram na Europa, e que viraram antiputinistas, assim, no limite, assim, estão na torcida para a Ucrânia. Me parece que tem uma febre na Europa, uma coisa assim, quase unanimidade para a Ucrânia. Isso se mostrou na mídia também? Rovai, sim. A mídia europeia, de um modo geral, né, os oligopólios de imprensa aqui nos mais diversos países, eles têm essa tendência pró-Ocidente, pró-Estados Unidos, e às vezes eu tento compreender isso sob uma ótica histórica. Né? Eu passei a minha vida praticamente inteira aí nas Américas, no Brasil, e hoje vivendo aqui o que a gente percebe é assim, a relação da Europa com a Rússia é diferente. Eles atravessaram todo o período da Guerra Fria com o que era o inimigo, digamos assim, né, da OTAN, dos Estados Unidos e da Europa Ocidental, com o inimigo ao lado. Então, a visão que eles têm das ações russas é um pouco diferente de quem está em pontos mais distantes, né, em outros continentes da Terra. Aqui em Lisboa, especificamente, esse tipo de notícia repercute muito fortemente, porque Lisboa é uma das capitais europeias com a maior quantidade de russos e ucranianos. Então, assim, tem muito russo aqui. Você vai em alguns restaurantes, shoppings, centros comerciais, enfim, até a praia. A quantidade que você vê de russos, normalmente cidadãos de classe média alta e muitos milionários e até bilionários russos vivem aqui, e uma quantidade enorme, entre 50 mil e 60 mil ucranianos que fugiram, né, da guerra depois que a Rússia atacou a Ucrânia. Então, assim, esse tipo de coisa repercute muito fortemente aqui, mas como eu disse, é uma questão de percepção. A Europa, historicamente, passou muito tempo, décadas, ao lado da nação que controlava o mundo, digamos assim, comunista, né, o mundo que antagonizava com o capitalismo, o liberalismo liderado pelos Estados Unidos. Então a Rússia aqui muito próxima, e a Rússia com o seu arsenal nuclear, a Rússia com um exército poderoso e numeroso, a Rússia que fornece gás para a Europa, né? Quando se fecha a torneira do gás lá, o inverno se torna muito mais difícil aqui. Então, assim, é muito natural, digamos assim, e ser natural não é algo que necessariamente está correto ou errado. É muito natural que a imprensa e as pessoas tenham aqui essa euforia anti-Rússia e pró-Ucrânia, sobretudo depois do início da guerra. Né? Mas a figura do Zelensky também aqui está muito longe de ser uma figura popular, mas que existe esse sentimento antiputinista aqui, isso é um fato e é indiscutível, Roberto.